trouxemos os 3 principais franqueados da Liev Analytics. R$500 mil em 3 meses, os primeiros 3 meses de janeiro ele já vendeu. R$1.200.000 de mensalidade. Vou dar uma carteirada lá no financeiro aí e vou liberar para vocês fechar esse contrato por 60 mil. Fechou? Fechou. Na próxima imersão eu quero vocês aqui. Para uma imersão de 5 dias, onde eles vão ficar trancafiados junto com a nossa equipe para nós elaborarmos uma estratégia para eles venderem R$1 milhão nos próximos 6 meses. Então a expectativa aqui é que eu possa identificar melhorias, principalmente na parte comercial ali, onde eu sinto ali que eu preciso ainda ter as coisas mais encaixadas na sequência. A gente encaminha a proposta para o nosso cliente, ele, eu tenho que conversar com o meu sócio, eu tenho que falar com uma outra pessoa que vai tomar essa decisão junto. Então a gente quer aprender nesses 5 dias a como que a gente faz para que esse projeto, por exemplo, seja fechado imediatamente e não tenha que passar para um terceiro a responsabilidade. Eu espero, nesses próximos dias, a gente entender a fundo a engenharia da venda, porque justamente a gente viu que a gente ainda não está com o nosso processo comercial extremamente alinhado. Aprender o passo a passo com o Cleison para a gente conseguir gerar nossa escassez, gerar urgência, mostrar realmente o que o nosso cliente precisa e entender todas as dores dele para que a gente consiga vender cada vez mais e acertar a engenharia da venda, que é realmente um método que é extremamente comprovado. Gabriel e Estevam, vocês já fizeram a reunião com esse cliente de vocês? Já fizeram a reunião presencial, perfeito? Sim, perfeito. Sim. Tá. Ele é dono de uma faculdade, de uma franquia, de uma faculdade de odontologia, que tem curso da faculdade e tem curso de pós-graduação, correto? Perfeito. Correto. Ele tem 3 mil alunos, é isso? Somente nessa franquia. Tá bom, vamos falar dessa que é dele primeiro. Sim. 3 mil alunos. Vocês conversaram com ele e ele quer fazer que tipo? Ele não quer fazer só uma IA, ele quer fazer um SaaS. Dentro desse SaaS vai ter algumas IAs que vão ajudar nos maiores gargalos, nas maiores dores que os alunos deles têm para aprender as informações do curso. É isso? É para facilitar a vida do aluno ou é para facilitar a vida dele, da empresa? Qual que é o sentido? É, a facilitar a vida dele, né, desse aluno dentro da empresa. A vida do aluno. As IAs é para facilitar a vida do aluno. Isso. Tá. E ele ter toda a jornada dele de conhecimento dentro dessa faculdade dele. A IA vai ter toda a jornada de conhecimento. Exatamente. Para auxiliar, para facilitar para os alunos pegar de uma forma melhor o conhecimento. É isso que ele quer. Exatamente. E levar também após a faculdade, para pós-graduação, já com todas as informações do aluno. E depois que o aluno for a ser um dentista, né, justamente a ter também as informações dele para ele conseguir atuar dentro do ramo com todas as informações que ele já teve desde que ele absorveu. Visitar as informações Exatamente. que ele aprendeu lá no curso. Isso. E com o tempo ele quer colocando novas situações, por exemplo, emitir notas fiscais e colocando... Vai incorporar Exatamente. Outras funcionalidades. funcionalidades do negócio dentro do SaaS. Exatamente. Tá, ele quer fazer um super SaaS com várias IAs dentro. Isso. E desde o começo desse dentista, né, desse aluno, na faculdade, pós-graduação e depois levar ele para a vida profissional. Tá. Isso é mais ou menos, isso é o que a gente chama, né, Wesley, de gerente virtual. É o projeto, que é o projeto mais avançado que tem no Brasil até hoje de inteligência artificial, que a gente fez para a operadora Oi e para a operadora Claro. É um SaaS com todas as informações, com o método de se vender internet através de internet, e eles também conseguem fazer todo o gerenciamento. Perfeito. Isso ajuda os vendedores a venderem mais, e as IAs ajudam os vendedores a absorver o método de venda. Isso que ele quer é mais ou menos nesse sentido, né? Para ajudar os alunos a absorver o conteúdo da faculdade e da pós-graduação. É isso? Exatamente. Tá. Então, esse SaaS, obviamente, ele é bem mais complexo do que uma IA normal, vai ter um custo, né, um pouquinho mais elevado, tá? Mas olha só, ele tem 3 mil alunos, perfeito? Perfeito. Qual que é a média? Esses alunos já pagam uma mensalidade para eles. Com certeza. Em média? R$1.800. R$1.800. 3 mil alunos pagando R$1.800. A ideia dele é o quê? A gente fazer módulos. Exatamente. Módulos de quê? R$100? Vocês chegaram a conversar nesse valor? O ticket mais baixo em torno de R$100, mais ou menos. O ticket mínimo, vamos fazer assim, cada módulo R$100, por exemplo, que é um preço bacana. Ninguém que paga 1.800 vai se negar a pagar mais 100 para ter uma IA de ensino com gerente virtual, né? Então, mais R$100. Então, se a gente botar um módulozinho só de IA de R$100 nos 3 mil, estamos falando de, vamos lá, 3 mil alunos vezes R$100 mensais. Exatamente. R$300 mil mensal. Um módulo.
em média, que vocês já conversaram com ele, quantos módulos que ele quer iniciar? Quantos módulos ele já falou para vocês que vocês viram que ele quer iniciar? Provavelmente vai dar mais de um, né? Sim, 3 a 4. De 3 a 4. Então, se a gente fizer, já vamos fazer o projeto com ele, vamos começar com 4 módulos já, tá? Vamos fazer a proposta para ele, para a gente começar com 4 módulos. 4 módulos de R$100. Então, se a gente fazer os 300 mil vezes 4, R$1.200.000 de mensalidade. Qual que é a ideia dele? Ele quer fazer uma parceria, é isso? Isso, exatamente. Praticamente uma sociedade. Uma sociedade. Exatamente. Porque vai ser muito caro o custo disso aqui. Então, nós da Lieve vamos arcar com uma parte do desenvolvimento, ele arca com uma parte, e aí a gente faz uma parceria entre 3. Nós da Lieve, vocês franqueados e ele. Essa é a ideia do projeto? Sim, exatamente. Então a gente está falando aí, se a gente iniciar com 4 módulos, nos 3 mil alunos deles iniciais, a gente está falando de 1.200.000. Dividido em 3, já inicia-se um projeto de R$400 mil mês para cada um. R$400 mil para a Lieve, R$400 mil para vocês e R$400 mil para eles nesses módulos básicos de uma unidade. Quantas unidades tem? 100. 100 unidades. São mais 100, né? Então, se daí eu não vou nem fazer a conta, que vai ficar um número astronômico, tá? Aí você, eu acredito então que tá. Vamos focar só nessa aqui, porque o que acontece? Nesses 3 mil alunos aqui, a gente vai desenvolver, e nesses 3 mil alunos, a gente tem que o quê? A gente tem que fazer um mutirão, daí a própria Lieve, com a nossa capacidade técnica, com a nossa equipe de venda, a gente vai botar a nossa equipe de venda para implantar, em 3 meses, implantar nos 3 mil alunos. O que é o cliente? O que ele é? Ele tem uma empresa de contabilidade e ele é especialista em regime tributário. Ele quer um produto, um SaaS com IA para atendimento de contabilidade. O que a IA vai fazer no atendimento? Identificar o contexto da empresa, em qual regime ela está, em que estado que ela está. Vai fazer uma qualificação? É uma IA de qualificação ou não se encaixa com uma IA de qualificação? Não, ela seria um suporte ao cliente. Atendimento / suporte ao cliente. Não é para captar cliente, é para quem já é cliente. Para quem já é cliente. Ah, é uma IA de suporte. É. Entendi. Porque assim, ele comentou que ele perde muito tempo dando assessoria para os clientes dele. Por exemplo, um cliente dele lá quer emitir uma nota de serviço, uma nota fiscal para outro estado. Tá. Aí o que ele precisa entender e que a IA teria que entender? É produto, é serviço. Já entendi. Ele quer uma IA para fazer a consultoria, a consultoria que ele tem que fazer depois que ele tem o cliente. Exato, Perfeito. Suporte ali. O suporte. Uma IA para suporte. É uma IA de consultoria para suporte. Exato. Sim, podemos resumir nisso. Então a gente teria o SaaS para fazer a gestão dos atendimentos. O SaaS é para fazer a gestão. A gestão. Para ele poder ver o que a IA está fazendo também no atendimento dos clientes. Exato. É isso que ele quer o SaaS. O SaaS é para isso. Exato. Desse SaaS, então, além dessa IA que vai dar o suporte, vai entender, e vai falar com a pessoa e vai otimizar o tempo dele, né? O que mais vai ter dentro do SaaS, fora IA? Assim, nós desenhamos lá 6, 7 módulos, né, que vai entrar dentro de outros processos da empresa. A princípio, ele quer rodar o primeiro módulo de atendimento primeiro. Tu já fez a primeira reunião com ele? Já fiz 2 reuniões. Já fez 2 reuniões com ele? Em que pé está a negociação? Em apresentar uma oferta. Vocês já desenharam? Tu já desenhou a IA com ele ou só foi falado por cima e não foi feito mapeamento ainda da IA? Foi falado por cima ainda. Então tem que fazer o mapeamento e passar o orçamento. A gente passou um orçamento já de SaaS e de algumas automações que a IA faria. Propus para ele, mas ele quer criar um novo negócio. Inclusive, a gente ser parceiro, sócio deles nisso tudo. Tá, pra gente ser sócio, ele tem que ter ele tem que ter, por exemplo, o que o cliente dos gurias, ele tem 3 mil alunos, né? Então, para eles entrar como sociedade, eles têm que ter algo para nos oferecer. Então, a gente tem que ver, cara, beleza, tu quer ser um sócio, mas o que tu tem para nos oferecer para ser sócio? Tem essa também, entendeu? Ele tem que ter uma rede, por exemplo. Tu tem uma rede de contabilista, onde tu tem acesso e a gente pode jogar essa em a escala, aí sim tu tem como ser, nós podemos fazer uma parceria de sociedade. Qual que é a vantagem que ele viu de ter nós como sócio e não ele só sendo cliente? Porque daí dessa forma a gente pode talvez flexibilizar um pouco mais esse início, esse MVP para rodar, né? Ele tem interesse em ser do código, né? Ele quer que esse produto seja da empresa e não uma licença, sabe? Então Então aí é que tá. Oferecer à sociedade para nós seria... Aí é que tá.
pra gente liberar o código para ele, ou ele tem algo muito bom para nos oferecer, por exemplo, 3 mil clientes, como o cliente dos Guri tem ali, ou ele paga 6,2 milhões, como a Oi e a colaboradora Claro pagaram para nós, para ter o código e não para ser só cliente. Tem essa também. Ele é desse tamanho? Não. Então vai ser difícil a gente fazer uma sociedade. Para nós fechar esse negócio, o que falta? Marcar essa terceira reunião, então? Marcar essa terceira. Onde vai participar eu e o Wesley? Tu acha que é isso que tu precisa? Eu acho Participa que sim, eu e o cara, Wesley? porque... Pra gente fechar isso? acho importante. Tá. Tu consegue marcar para essa semana? Vou mandar uma mensagem pra ele. Tá. Então já marca para a semana que nós temos aqui e já fizemos junto com ele e já demos início nesse projeto também aqui. Nós vamos montar uma estratégia de follow-up, que era a conversa que estávamos tendo antes, né? A importância de um follow-up. Vamos montar um follow-up estratégico. Por que um follow-up estratégico? Porque o cliente desses dois meninos é um mega cliente, é um mega empresário, não é tão simples falar com ele de novo. Vocês já falaram, já fizeram uma primeira reunião e a gente precisa agora fazer uma segunda reunião para ajudar esses meninos a fazer o fechamento desse mega contrato. E para isso, eu e o Elvis temos que estar juntos nessa reunião. Só que tem um detalhe, a gente só tem tempo para juntar a minha agenda e a tua, e nós quatro juntos, esta semana. Então, esse follow-up, ele tem que ser muito bem bolado. Para se aprofundar. Para se aprofundar, para entender questões contratuais, até porque é um contrato que a gente está falando de mais de 10 milhões anuais. Né? Ou mais, muito mais. Então, é realmente algo muito sério e muito a ser ajustado. É uma franquia que eu ouvi vocês falando ontem que pode atingir mais de 100 mil clientes. 100 mil clientes ativos. 100 mil alunos, Que né? são clientes. Sim, Que serão clientes das IAs. Os alunos irão usar nossas O IAs. potencial é muito maior porque esse nicho ele é muito amplo, né? Primeiro nós temos que chamar a atenção, como os Guri falaram, ele é um mega empresário, ele tem várias empresas e ele é muito ocupado, tá? Então, primeira coisa de um follow-up, chamar a atenção. Ponto. Vamos chamar a atenção dele. Não adianta falar, botar boa tarde, doutor. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Não vai chamar a atenção. O que tu vai fazer? A ideia é o seguinte, então, olha só, qual que é a ideia que o Elvis passou? Nós agora realmente temos um programa, né? Onde a gente está selecionando clientes com potenciais de faturar pelo menos 5 milhões anos, onde a gente vai dar uma atenção especial. Esse é o nosso novo projeto. 5 milhões no primeiro ano, né? No primeiro ano. 12 Esse é o meses. nosso novo projeto que a gente está fazendo agora. Então, vamos usar esta carta para falar com ele, porque ele realmente se encaixa. Então, vamos jogar essa. Então, qual que é a jogada para fazer ele aceitar marcar, um homem muito ocupado, aceitar marcar uma reunião esta semana, ainda que falta 3 dias. Qual que é a ideia? De que vocês realmente estão aqui na sede da Lieve, junto com os diretores e os sócios, para fazer uma reunião. Essa é a ideia que vai ser passada. Como que a gente passa essa ideia? Ideia, mandar esse vídeo com uma legenda. Fulano, estou aqui com os sócios e os diretores da Lieve Analytics, a empresa que eu já te falei. Tá, Ponto. Essa é a primeira tá. mensagem. O vídeo que ele vai ver, nesse vídeo ele está falando sobre ele. E essa mensagem, estou aqui. Ponto. Tá. A primeira mensagem. Aí a segunda mensagem vai ser um áudio. Explicando aquela narrativa que tu montou ontem. Fala para nós de novo, os Guri pegar. Tá. E tu acha que tu manda esse áudio falando pro Estevam, ele encaminha aquela parada de encaminhar áudio, ou o Estevam mesmo manda um áudio? Porque tem aquela parada de encaminhar áudio que funciona muito bem também, né? Sim. Estevam, seguinte, fala pro teu cliente aí, que para encaixar a minha agenda, a agenda do Elvis e a agenda do Wesley, os 3 sócios, é só essa semana. Senão a gente não consegue mais encaixar. Tu consegue? Fala com ele isso. Que também é uma que também funciona. Ou tu acha que vamos criar um scriptzinho para ele encaminhar? O que tu acha? Eu acho que ele manda o áudio dele e manda o áudio encaminhado também. Eu ia falar Ele isso. manda o áudio dele Concordo. contextualizando. O áudio dele vai ser contextualizando. Cara, olha só, a gente tava conversando aqui, ele vai passar a ideia do projeto, né? Passei a ideia do projeto e um dos motivos pelos quais, inclusive, a gente tá aqui essa semana é que a Lieve tá com algumas novidades e uma das novidades é que está sendo criado um projeto que é o projeto Titãs, que nesse projeto alguns projetos de IA, né, sendo redundante aqui, mas alguns desenvolvimentos que têm real potencial de faturar mais de 5 milhões nos primeiros 12 meses, serão
acolhidos pela própria empresa para que seja feito esse desenvolvimento com prioridade e principalmente com alguns benefícios, inclusive envolvendo até alguns descontos. E depois a gente vai mostrar o resultado, se deu certo a nossa estratégia ou não. Quer dizer, se não deu certo, a gente não vai mostrar. Claro. E se der certo, nós Se vamos der ver. certo, nós vamos mostrar. Nós vamos ver a gente pulando na piscina igual os Se der malucos. certo, nós vamos estourar uma champanhe. Então, pessoal, olha só. Vamos lá. Agora nós vamos explicar aqui, eu e o Elvis. Hoje, agora, nesse momento, nessa próxima hora, nós vamos falar sobre os três fatores decisivos para vender inteligência artificial. Se não fizer esses 3 fatores, não vai vender, né? Porque inteligência artificial não é a mesma coisa que vender um produto físico, uma mentoria, algo que as pessoas já sabem qual é o resultado. Perfeito? Primeiro, qual que é? Como que tu vai falar os entregáveis? O que é um entregável, Gabriel? É aquilo que tu vai entregar para ela. Tu tem que descrever o que tu vai entregar. Isso é em 4 fases. Tu vai descrever o que tu vai entregar. Só que tu tem que deixar claro que benefício esse entregável tem. E tem que deixar claro também que problema esse benefício vai resolver. Porque a pessoa está comprando a IA para resolver um problema. Só que o mais importante é deixar claro que depois que resolve esse problema, o que vai possibilitar. Vou dar um exemplo. Gabriel, tu é casado, não é? Certo. Sim. Tu é casado. Vamos supor que a tua esposa resolveu que quer decorar, fazer uma decoração nova na parede da casa de vocês, beleza? Para fazer essa decoração, precisa botar um quadro lá que ela quer botar. Para quem que vai sobrar a bronca de botar o quadro? Pro Gabriel, né? Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido contigo, Neves. É algo comum, ou coisa chata é botar um quadro, fazer um furo. Por quê? Porque tem que fazer um furo, não é? Então tem um problema, né? E a venda é o quê? Problema, solução. Se uma pessoa tem um problema e eu tenho a solução, vai acontecer uma venda. O Gabriel tem um problema, ele tem que fazer um furo. E eu tenho uma furadeira, tá? Então eu vou explicar agora o que eu vou te entregar na furadeira. Tu vai me comprar uma furadeira, né? Como que tu tem que apresentar o entregável? É o que vai entregar, o benefício que o entregável tem, que problema o benefício vai resolver e o que vai possibilitar depois resolvendo o problema do benefício. O que eu vou te entregar quando tu for comprar? Eu vou te entregar uma furadeira, perfeito? Que benefício essa furadeira tem? Ela tem uma alta rotação, ela tem a possibilidade de tu botar a broca do tamanho que tu quer. Esses benefícios dessa furadeira vai resolver qual o problema teu? O furo. Tu vai conseguir fazer um furo essa furadeira? Não. Ela vai resolver o problema do furo. E depois que tu resolver o problema, tu não quer só o furo, né? Resolver o problema. O que vai possibilitar? Colocar o quadro e decorar a parede e agradar a tua mulher. Tu comprou a furadeira por isso. Não porque tu quer uma furadeira para deixar na tua estante ou não porque tu gosta de fazer furo. Entendeu? É o problema. Agora, para vender uma furadeira, eu preciso explicar em 4 fases, eu preciso explicar o que é, que benefício tem, que problema vai resolver e o que vai possibilitar? Não. Porque as pessoas já sabem tudo isso de uma furadeira e das coisas de um commodity. Agora, IA, ninguém sabe nada. O empresário não sabe nem que problema ela vai resolver. E nem muito menos o que vai possibilitar depois que resolver o problema. Quem dirá um benefício que ele nunca ouviu falar na vida. Então, quando tu for falar o que tu vai entregar de IA, se tu não falar qual que é o benefício daquele entregável, que problema aquele entregável vai resolver e o que vai possibilitar na empresa dele depois que resolver esse problema, não vão vender IA. Ponto. Vai vender ferramentinha lá de linkar o WhatsApp, um GPT no WhatsApp, a 50, 90 reais por mês. Estamos falando aqui de vender projeto de 6 mil que o Gabriel acabou de fechar agora, 6 mil por mês. Se não fizer essas 4 fases, para falar os entregáveis, não vai vender IA, a não ser que cobre R$99, não é, Elvis? Que é o que a maioria tá cobrando, né? Que a maioria por não tá gerar cobrando. valor. Exatamente. Aí surge aquela frase, né? Que assim, os clientes não estão dispostos a pagar. Eles não estão dispostos porque eles não entendem a transformação, o que é o ponto A e o ponto B.
que ele vai ter, qual é o problema que vai resolver de fato, né? Ele não sabe o que Ele vai não vai possibilitar na É, vai saber. empresa dele. Vamos dar um exemplo na prática, então. A empresa ali que vocês prospectaram e vão fazer, o que eles querem? Pega o microfone nele ali. Pode falar, só fala alto. Qual empresa? Cicobi. Basicamente, a gente apresentou o Prospect, né? Não, o que ele quer? O que ele precisa? Qual que é o ele quer? problema dele? Uma Qual que é o ideia problema dele? Uma ideia de recontato ali com a base de leads que ele tem. Pra ajudar fazer- no processo comercial. Exatamente. Para vender mais produtos para a base. Isso. Eles Tá. têm quantos mil clientes, por exemplo? 800 mil clientes. 800 mil clientes. O que eles querem? Qual que é o problema deles? Cara, eu tenho todos esses caras que já são meus clientes. Todo mês do ano tem uma promoção, né? Que é uma oportunidade de mandar uma mensagem para sua cartela de cliente. Adquirir clientes sem custo de aquisição. Adquirir, que é cara, a melhor coisa do mundo é tu vender mais para a tua cartela de cliente. Isso é a melhor coisa do mundo para uma empresa que tem cartela de cliente. Mas qual que é o problema? Qual que é o furo na parede? Tem que fazer o furo. Qual que é o problema deles? Tem que botar uma equipe gigante para fazer isso, tem que coordenar, tem que ensinar, tem que criar, E como é que gera tudo isso? Ou seja, o problema é uma equipe gigante para fazer isso. E aí, eles não conseguem vender mais produtos para a base de clientes. Quando tu for apresentar a IA, esta é uma IA de recontato. Qual que é o benefício que descreveu o que é? Vamos te entregar uma IA de recontato. Entregar. Qual que é o benefício que essa IA tem? Ela tem a capacidade de, por exemplo, pegar todas as informações dos seus clientes do seu banco de dados e identificar quais foram as últimas compras dela, até identificar qual será o melhor produto para se oferecer Recomendação. pelo histórico já dela. Ela pode identificar tudo isso. Ela pode disparar todos os dias para todos os clientes e todos que retornarem, ela pode atender automaticamente, ver se o cliente realmente quer aquilo, encaminhar para o vendedor. Esse a base é o problema, é o benefício e o problema que resolve. O que vai possibilitar? Vai possibilitar que tu, de uma semana ou de um mês para o outro, tu tenha um novo canal de aquisição de vendas que custa muito menos do que tu está usando, que é atrair os que não são clientes ainda e não estão usando a cartela de cliente. É isso que vai possibilitar. A pessoa vai dizer assim, eu acho que eu não quero essa IA, tu acha que eles vão falar, o cara vai falar isso? Se tu explicar dessa maneira? Não. Então tá entendido. O primeiro pilar principal para vender IA tem que ser nessa ordem. É. Assim fica irresistível. E uma coisa principal também dos entregáveis, né, que a gente está falando então, que é uma das etapas, né, ela vem logo depois do diagnóstico, né, e aí é o que eu estava falando com o Gabriel ontem, isso é o que fazer, né, essa lógica aí é o que fazer, tu precisa fazer, Cara, precisa fazer isso. Vamos lá, sem isso tu não vai vender. O que tu precisa? É isso. É. Agora vai você explicar como faz isso. Tem o como fazer, né, por exemplo, essas informações ali que o Cleiton trouxe, né, então, da equipe, né, a gente sabe que isso é um problema, óbvio. Agora tem um ponto, às vezes o problema também que a gente pensa que não é o que está na cabeça dele. Então é muito importante aqui no diagnóstico, o diagnóstico também feito da maneira correta, por exemplo, a gente deduziu, e lógico que é também, talvez eles só não estejam vendo, que a equipe é um problema. Mas talvez hoje o problema para eles também seja assim, cara, a gente nem tem aqui, de repente, a condição da parte financeira dessa equipe. Não só do operacional, de gerenciar uma equipe grande, mas também de quanto custa essa equipe. Ou nem sabe de quantas pessoas precisa. Ou muitas vezes falta o processo. Falta orçamento para iniciar falta orçamento. Então, às vezes, nesse diagnóstico aqui, e aí fazer as perguntas certas, né? Porque aí, o que eu tava falando pro Gabriel ontem, que na hora de tu explicar os entregáveis muda tudo, então, é no diagnóstico aqui tu pegar, conseguir chegar nessa pergunta final para ele. Dizer assim, cara, o teu problema hoje é esse, então. Tu quer vender produtos para tua base e tu não tem esse processo, tu não tem pessoas e tal. Mas assim, por que vocês não têm esse processo? O que impede hoje? E aí nessa ele provavelmente vai falar isso. Cara, a gente não tem processo de contratação, a gente não tem espaço, a gente não tem isso. Aí quando falar os entregáveis, o final, daí pra matar o que possibilita, né? Aí é em cima disso, eu falar assim, cara, vai resolver o problema então lá que vocês não têm espaço, não têm pessoas, e isso vai possibilitar então que vocês consigam chegar no ponto B de vocês, que lá no diagnóstico vai ter pego também, que é dobrar as vendas ou aumentar a rentabilidade em 20% até o final do ano. Eu não sei o que vai ser o objetivo deles, mas a gente tem que pegar aqui também e jogar, cara. Então, resolvendo isso com a IA, com a tecnologia, vai possibilitar que tu chegue lá.
Porque fazendo isso daí nos entregáveis, daí a dúvida do Estevão e do Gabriel, né, que é a próxima ancoragem, como é que eu ancoro, aqui já começou a ancoragem. Já começou a ancoragem. Porque ele já vai entender assim, cara, o valor disso é absurdo. Porque isso aqui realmente vai me levar do meu ponto A, que é o meu problema, até meu ponto B. Sacou? Então, tipo assim, essa é a estrutura que tem que falar. O que é, o benefício, o problema que resolve E o que vai possibilitar. Aí o que vocês vão falar aqui, o ideal é não achar. É ter a informação já do diagnóstico. Perfeito. Daí vocês fecham um negócio que Perfeito. não tem Porque como. foi vocês, o Wesley acompanhou, acho que duas reuniões que vocês dois fizeram. Exato. E ele me falou, olha só, eles apresentaram da forma Muito correta, bem. eles estão mostrando dessa forma, como apresentar. Porém, quando eles falaram o que vai possibilitar, Não era o que o cliente queria, era o que vocês achavam que ele queria. E isso aconteceu muito com nós lá no começo. Lógico. E é normal. Por que que acontece? Porque tu não fez o diagnóstico. Que no diagnóstico tu vai encontrar exatamente qual é o problema e daí Qual é a prioridade? quando pra tu ele, for apresentar a IA, tu vai falar que ela vai possibilitar exatamente aquilo que ele já disse que queria lá no diagnóstico. Exato. Entendeu? Porque o diagnóstico é lá no começo da venda. E os entregáveis é depois do diagnóstico. Exato. Então, E no caso ali, é bem importante falar desse caso, porque na verdade, pelo menos vou falar daquela empresa grande, aquela indústria lá, multimilionária, que eu e o Wesley fizemos junto com vocês. O diagnóstico até de vocês, no caso deles ali, até estava certo. Só que teve um erro estratégico, porque o diagnóstico foi feito com a pessoa que não toma decisão. entendi? Então o cara da logística, Foi feito o diagnóstico. o cara da logística falou, cara, é isso? Só que aí o dono não queria na última aquilo. reunião, o dono falou, cara, isso é até interessante, mas assim, ó, eu tenho outra demanda aqui. É no mais comercial. interessante pro cara do logística, não pra Então, mim. tem isso. Então, Entendi. o diagnóstico com a pessoa que vocês fizeram a reunião estava certo. Ali daí faltou mais nesse caso. Aham. O outro eu acho que não foi isso. Mas nesse caso, eu lembro que eu estava ali, que é importante também frisar. Cara, a pessoa com quem vocês estão falando é a pessoa que toma a decisão, que paga, que tira o dinheiro do bolso? Ou ela pelo menos decide sozinha? Não. Então, Não é é esse importante que diagnóstico. esse diagnóstico, pelo menos para vocês mostrar os entregáveis, que esse diagnóstico seja validado com a pessoa que toma a decisão. Cara, eu preciso validar contigo. É isso que vocês precisam? É resolver esse problema aqui e a projeção de vocês é que com esse problema resolvido vocês vão chegar aqui? É isso? Cara, é isso. Isso é a prioridade de vocês? Não, beleza. Então a gente vai montar um projeto para nós validar e resolver isso aí. Alguém tem alguma dúvida que tem que apresentar o que tu vai entregar em 4 fases? Não, né? Isso ficou muito claro, né? Tem que entregar. Só que ficou claro também que o que tu vai falar que vai possibilitar tem que ser aquilo que a pessoa quer. E para isso eu tenho que fazer um diagnóstico. Ficou alguma dúvida? Não, né? Tem que fazer o diagnóstico para poder falar o que possibilita o que a pessoa falou que quer. Que aí não tem erro. Daí ele vai, aí não tem como ele não gostar da IA. Se eu explicar isso. Então, perfeito. Tem que fazer o diagnóstico. Agora, como que faz? Não dá para sair fazendo Não diagnóstico. dá para sair fazendo diagnóstico na rua. Não sabe? O diagnóstico, ele é o que o médico faz, né? Então, vamos supor assim, o diagnóstico, para ser feito um diagnóstico, tu tem que ter gerado uma autoridade naquele assunto em cima da pessoa. A pessoa, antes de tu fazer um diagnóstico para a pessoa, ela tem que olhar assim, cara, o Gabriel entende muito desse negócio de IA. Se a pessoa ainda não está pensando assim, ela não vai dar bola para ti, ela não vai falar, não vai realmente falar para ti realmente o problema dela, ela vai falar um superficial. Por que ela vai te falar, né? Por que ela vai te falar? É a mesma coisa que eu chegar e falar, olha só, Gabriel, eu, Cleison aqui, a Lieve, fazer um diagnóstico médico, eu dizer, Gabriel, eu olhando pra ti assim, eu acho que tu tá com esse problema, e tu devia comprar esse remédio, fazer esse exame e esse exame. Tu ia olhar pra mim e dizer assim, realmente, vou comprar esse exame? Por quê? Porque eu não sou uma autoridade de medicina pra ti, tu não vai dar bola pra mim. Tu não vai nem me relatar o que tu realmente está sentindo. Se tu tem um problema. Vai até mentir. Concorda ou não? Se eu não for um médico, tu não vai comprar o remédio que eu te indicar. Tá? Então, para dar um diagnóstico, eu tenho que ter uma autoridade. Agora, se eu fosse um médico, se eu tivesse com jaleco branco e tivesse feito uma faculdade, tu não ia pensar 2 vezes, né? Se o médico falou que tu vai morrer se tu não comprar aquele remédio, tu vai lá comprar, não vai? A dúvida que a gente sai do consultório médico é sempre assim, né? Como é que eu vou pagar isso? Não é assim, sai. tipo, vou ou não vou fazer esse tratamento, vou comprar esse remédio ou não vou, eu acho que esse médico tava falando mentira. Cara, o cara sai dizendo assim, cara, eu vou ir na farmácia agora e vou ver quanto é.
e vou ver se eu consigo comprar. É isso? Ou ainda assim, você vai pegar uma segunda opinião de um outro médico. Mas é de um médico. Cara, é autoridade. Mas é de um médico. Mas é de um médico. Tu sempre vai pegar de um médico. Vai reforçar a autoridade, no caso. Mas, ó, Mas aí por que tu vai procurar outro médico também, E geralmente? talvez esse cara não Porque gerou aquele autoridade. cara Não é gerou daqui a, autoridade, não daqui a gerou pouco ele autoridade. nem e aí daqui a pouco ele nem te perguntou o que tu tinha. O que acontece às vezes, né, no Não nosso fez o diagnóstico não certo. fez diagnóstico, tu não sentiu firmeza. Cara, esse cara, Cara, nem ele nem examinou. entendeu o meu problema. Como assim? Tá. Eu acho que ele não entendeu o meu Então, problema. Vou ver outro. então olha Essa só. é a lógica. Por que que toda vez que a gente vai no médico, a gente sai de lá com algo para comprar? Alguém já foi no médico e não saiu com algo para comprar quando tinha um problema? Nem que seja um não exame, teve né? que comprar um remédio, um exame, uma nova consulta, uma cirurgia? Não é, se tu foi com um problema no médico, tu saiu de lá com algo para comprar. Todo mundo. E a gente não sai de lá pensando se vai comprar ou não. A gente sai pensando como, onde e como que eu vou pagar. Exato. É isso, não é? Por quê? Porque ele fez o diagnóstico, o médico faz o diagnóstico. Os médicos vendem, são os melhores vendedores que tem, porque eles fazem muito bem o diagnóstico. E por que que eles fazem muito bem o diagnóstico? Porque eles têm autoridade, fica muito mais fácil. Se não tiver autoridade no assunto, não faz diagnóstico correto. E só o fato dele ser médico, tu já foi no médico que tu nunca viu na vida, mas só de tu saber que ele é médico, tu já olha para ele com autoridade e tu vai relatar o problema que tu tem, ele vai te dar o diagnóstico e tu vai comprar. Correto? Agora, ninguém aqui é formado em inteligência artificial, né? Como que tu gera uma autoridade, então? Se tu tem que gerar autoridade. Como que tu faz para a pessoa te ver? Como que tu faz para a pessoa entender que tu entende e tu é especialista naquele assunto? Por que que se tu for num médico que tu nunca viu na vida, tu não conhece ele, tu vai ver ele como uma autoridade? Igual? Por quê? Ele é médico. Porque tu conhece a história dele. Tu conhece a história do médico, todo médico. Se ele é médico, tu já conhece a história dele. Tu sabe que ele estudou pelo menos 5 anos e passou numa prova nada fácil de ser aprovado para estar ali. Tu conhece o quê? A história dele. Então, o que que faz gerar autoridade de conhecimento? Somente uma história. Não tem como tu vivência, fazer, né? tu não tem como uma pessoa te ver como uma autoridade em A sem ela saber da tua história, da tua experiência. Então tu tem que contar a tua história dentro da jornada de A até, no caso de vocês, encontrar a Live Analytics e completar com a história da Live Analytics. Vocês têm que contar uma história para gerar autoridade. Só depois, quando a pessoa... agora eu entendi por quê. Agora eu entendi por que vocês conseguem fazer tudo isso. Beleza. Só depois da história. Aí sim, aí ele vai olhar para vocês com autoridade e é só aí pode fazer o diagnóstico. Senão ele não vai falar o problema dele para vocês, ele vai cagar para vocês. Ele não vai achar que a gente é especialista. Não vai acreditar. Não vai acreditar. Então, tem que fazer um diagnóstico. Vamos supor que está escrito diagnóstico da maneira correta aqui, tá? Não sou muito bom na caligrafia. Só que para fazer um diagnóstico tem que ter autoridade. Correto? Já entenderam isso? Ficou claro isso? Ou tem alguma dúvida sobre isso? Não, né? Tem que ter autoridade. Qual é a única maneira de ter autoridade, Gabriel? Contando uma história. Então vocês têm que contar uma história antes de fazer o diagnóstico, senão não vai dar certo, vai perder tempo fazendo diagnóstico. Agora tem um pequeno problema, né, Elvis? Vai sair contando a história pra qualquer um também. Se tem coisa chata de ouvir, é a história dos outros, né? Ninguém quer ver a minha história, ninguém quer ver a história. Ninguém quer ver a história de ninguém aqui. É chato ver a história dos outros. A não ser que naquela história tenha algo que eu estou interessado em descobrir. É a curiosidade. O ser humano é movido pela curiosidade. Que ela explique algo que seja interessante pra mim. Ela é a curiosidade. Então, antes de sair contando uma história para as pessoas, para não ser um chato, vocês têm que fazer a pessoa querer ouvir a história de vocês. E para ela querer ouvir a história de vocês, vocês têm que fazer as primeiras 3 etapas da engenharia, das 3 etapas, que é para chamar a atenção, né? Atenção. Primeiro tem que chamar a atenção da pessoa. Primeiro, antes de contar uma história para ela, tu tem que chamar a atenção dela. Como que a gente chama a atenção de uma pessoa? Com uma promessa
uma plausibilidade e uma prova. Como que chama a atenção? A única maneira de chamar a atenção da maneira correta de uma pessoa, ao ponto dela querer ouvir a tua história, é só se tu fizer essas 3 coisas em ordem. Uma promessa, uma plausibilidade e uma prova. Vou dar um exemplo na prática. Antes de eu precisar tomar alguma coisa, que a minha garganta tá seca. Muito bem. Sem gelo mesmo, mas obrigado. Ó, então lá. Promessa. A promessa, ela tem que fazer o quê? Qual que é a função da promessa? Gabriel, qual que é a função da promessa? Gerar uma curiosidade, Chamar atenção. chamar atenção. Chamar a atenção é as 3 juntos. A história é gerar autoridade. Qual que é a função principal da promessa? Que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que abordar a pessoa e fazer uma promessa para ela. Primeiro, para começar. Qual que é a função dessa promessa? Gerar uma objeção, que é chamar a atenção. E a gente resume na nossa linguagem de gerar uma objeção. Só que ela tem que gerar uma objeção específica. A pessoa tem que pensar assim, cara, se isso aí que esse cara maluco falou for verdade, eu resolvo o problema da minha vida. Ou resolvo esse problema aqui que eu quero. Se for verdade isso aí, eu vou estar muito bem. Isso é muito bom pra ser verdade. Isso é muito bom para ser verdade. A pessoa tem que pensar assim. Mas, obviamente, tem que ser verdade, né? É. Agora, criar promessas nesse nível de que, cara, isso aí vai estar muito bom para ser verdade, sendo verdade, com produtos normais é um pouco difícil. A gente já fez, mas demora muito, né? Agora, para IA, por favor, né? Se tu só falar a verdade mesmo de uma forma clara, todo mundo vai pensar, cara, isso aí tá muito bom para ser verdade, porque nós estamos falando de uma inteligência substituir os humanos de uma forma mais eficiente, com custo 20 vezes mais barato. Então, é muito fácil fazer. Só que a gente tem que deixar claro, e cada promessa que vocês fizer, vocês têm que pensar, cara, esse cara ficou pensando que desse jeito que eu falei, vocês têm que se analisar depois do que vocês falaram para ele pensar, será que ele vai deitar de noite com o travesseiro na cabeça e vai pensar, cara, se aquilo lá for verdade, eu vou estar feito. Se não for, você tem que melhorar, deixar mais entusiasmado. E depois nós vamos explicar exatamente como fazer um exercício para vocês fazer isso que o Cleison falou, que é tipo assim, de tu depois de que tu faz a promessa, né, ou durante o dia, de noite, tu refletir. Um exercício que eu fazia, pessoal meu, que eu fazia e funcionava, era assim, cara, imagina que eu não tô no WhatsApp, eu não tô na ligação, eu tô numa festa, e eu vi esse cara, e eu tenho a chance de falar uma coisa pra ele nunca mais esquecer de mim. O que eu vou falar pra ele? Sobre o assunto ali. Sobre esse assunto, claro. Cara, tem que ser certeiro, tem que ser o chame atenção resumido e principalmente, né, já com uma ideia de transformação. Cara, é um negócio que tu sai do B A ao B mesmo que C. Tá. Resumindo, né, uma ideia de promessa. Então, cara, se nesse raciocínio que você fizer, cara, eu tô numa festa, o cara tá... Por que a festa, tá? Por que a analogia que eu faço com a festa? Porque às vezes no dia a dia a gente esquece que o cliente que tá ali falando com a gente, ele tá fazendo muita coisa. E ele não tá 100% focado ali no que nós estamos falando, como a gente tá. Numa videochamada que é 99% das atendimentos. Numa videochamada ou até no WhatsApp, né? Numa prospecção. Cara, o cara tá ali, tá atendendo telefone, tá demitindo, tá contratando, pagando imposto. Cara, é a mesma coisa que uma festa. O cara não tá ali só pra falar contigo. Ele tá vendo um monte de coisa, e camarote, mulher, e música, e show, e isso, bebida. Só que tu tem que dar um jeito de, em uma frase, tu impactar ele de uma forma que, se tu não falar mais com ele vai ficar aquele negócio assim, cara, eu precisava falar com aquele cara. Precisava entender isso, se isso é verdade ou não. Desculpa cortar vocês, é uma objeção que eu acho que muitos dos franqueados têm, né? O Gabriel talvez tenha tido no começo. Pode falar mais alto um pouco. Claro, é justamente o cliente chega assim, quem que vocês já fizeram na cidade? Na nossa cidade, tá. Entende? Tá. Então é uma objeção que também eu gostaria de entender da parte Tu vai entender agora nessas próximas duas aqui. Exato. Pra quebrar essa objeção, vai vir aqui essas duas, vou explicar. Tá, vai vir. Agora nós vamos te explicar exatamente essa aí. Mas o que é essa pergunta, né? Porque assim, a pergunta que o cliente faz nunca é a objeção que ele tem. Nunca é. É tu que vai gerar as objeções. A lógica das 3 etapas é tu fazer a promessa para gerar a primeira. Só que aquela primeira vai gerar uma segunda.
E a segunda vai agir. Só que a ordem das 3 etapas, cada uma das 3 etapas vai respondendo à objeção que foi gerada da de cima. E aí é tu que controla as objeções que ele tem. Se tu não começar com a promessa, ele vai vir com objeções aleatórias. E tu não vai saber exatamente. Mas o que eu tô explicando para ele é que nesse caso, a pergunta que o cliente fez não é na descrição a objeção que a gente retratou que a promessa tem que gerar. Qual é a descrição que a gente dá? Isso é muito bom para ser verdade, certo? Essa é de fato a objeção. E nesse caso gerou essa objeção. Só que a pergunta que ele fez não é assim: ah, eu acho isso muito bom para ser verdade, me explica mais. Ele não vai dizer isso. Não é isso que ele tem vai que pensar. Na cabeça dele, qual que é a forma de ele responder essa objeção que gerou? Cara, tu me mostra aí alguma coisa que tu já fez. Perfeito, então quer dizer, gerou a objeção. Assim, só que a pergunta que ele faz é assim, outra. não é que a pessoa tem que te falar assim, Exatamente cara, isso aquilo. é muito bom pra ser Exato. verdade. Não, ela tem que pensar nessa Por isso que linha eu falei. ao ponto de ele vir com uma próxima objeção. Por isso que eu falei. Em relação a isso. Por isso Como que é porque ele tem, daí o que ele tem, que ele vai pensar assim, ó, como isso é possível? É isso que ele vai pensar, de fato, ele vai pensar, mas como que é possível? E daí dentro desse mundo de como que é possível, ele vai gerar alguma pergunta dentro dessa linha de raciocínio, para ele começar a entender como é possível. Então pode ser várias perguntas. O que o Elvis está querendo trazer agora, antecipando isso, é o seguinte: o que tu tem que responder ali no diálogo não é a pergunta. Não é a pergunta. É Exato. a objeção que está por Perfeito. trás daquela pergunta. Cara, esse é para mim um dos principais feelings que o vendedor ele vai adquirindo, a pessoa que realmente vende, que é justamente o cara te perguntar isso, cara, me mostra alguns cases. Tu não vai responder, o nosso case é esse, não. Tu vai quebrar essa objeção dele, mas da maneira correta, com outro contexto. Que é como? Dando uma plausibilidade da promessa, porque independente da pergunta, o final ele quer saber como isso é possível. Então tu vai, não interessa o que ele perguntar, o que ele realmente quer saber, a gente já sabe, é a plausibilidade da promessa, como que isso é possível, entendeu? Sim. E daí tu vai responder, não precisa, depois nós vamos explicar exatamente como faz uma promessa, como faz uma plausibilidade, agora é só entender a ordem que tem que ser usada. Se der tempo, né? Já é 5 pronto. Vai dar. Ó, da plausibilidade. É da plausibilidade de por que é possível. Quando a pessoa entendeu, por isso que é possível, ela vai pensar assim, ela vai fazer outras perguntas, mas o que ela realmente quer saber é o seguinte: mas será que funciona mesmo? E aí ela quer uma prova, tá? E quando tu dá a prova, aí ela, porra, isso aí funciona mesmo. Mas como que esses guris conseguem me entregar isso? Qual que é a história dele? Entendeu? Então, vocês têm que fazer uma promessa, uma prova, para a pessoa querer ouvir a história. Vou dar um exemplo na prática, de algo que todo mundo aqui conhece, que vai ficar fácil de entender e resumir isso aqui que eu vou fazer. Vamos lá. Gabriel, eu tenho um carro de 120 mil reais aqui, novo, sei lá, um Corolla. E eu quero vender ele por 80 mil, ele tá zero. Isso é minha promessa pra ti. Cheguei na festa lá e falei, cara, eu tenho um carro de 120 mil que eu quero vender por 40, ele tá zerinho, é uma oportunidade muito boa. Pronto, eu saio da festa. Isso foi uma promessa, cara, tá muito bom pra ser verdade. Como que é? Com certeza. E aí tu vai ter várias dúvidas. Por quê? Por quê? Exatamente. E aí eu tenho que te dar uma plausibilidade. Não interessa o que tu perguntar, tu pode perguntar, mas esse carro não é de leilão? Não interessa, cara. Essa de leilão ou de qualquer coisa, tu quer saber por que tá tão barato. E eu posso te dar uma plausibilidade, vou dar um exemplo, tá? Cara, eu me separei da minha esposa, acabou meu casamento, a gente tem que fazer a divisão 50% dos bens, porque foi assim que a gente casou, e eu quero me livrar disso o mais rápido possível para focar em outras coisas. Por isso eu quero vender esse carro hoje, por 80 mil. Aí tu vai, não, calma. Esse é o porquê. Por isso que é possível. Que é mais barato. Por isso que é possível, tu dá a probabilidade. Mas ele vai pensar, porra, mas será que esse carro tá bom? Tu já entendeu que é possível a minha promessa? Porque faz sentido. Só que daí tem outra dúvida em cima da promessa. Mas será que esse carro tá bom mesmo? Então tu vai querer o quê? Será que esse carro existe? Não, será que esse carro tá inteiro, tá isso, tá aquilo? Tu vai querer o quê? Tu vai querer a prova. Não interessa o que tu perguntar, eu vou te dizer, amigo, vem fazer o test drive. O que é uma prova para vender um carro? O test drive. Na IA, o agent mostrando na prática, tem vários tipos de coisa. Então tu tem que dar uma prova, tá? Só que daí tu fez o test drive no carro, tá? Tá inteiro, tá tudo do jeito que eu falei. Tu já entendeu que eu quero vender barato porque eu me separei, tá tudo certo. Tu não vai comprar o carro antes de saber
O quê? Cara, mas quantos donos teve esse carro? O histórico. Qual que é a quilometragem dele? Já foi batido, não foi batido? Procedência. Tu quer saber a história do carro, correto? Perfeito. Agora tu quer saber a história do carro. Agora, se eu chego lá na festa, sem fazer esses três... Ô... amigo, deixa eu te contar a história do meu carro. Meu carro já teve 3 donos. Meu carro teve 3 donos, eu já tenho tanto rodado, quilômetro rodado. Fez todas as garantias, a revisão, Tu vai querer saber disso? Porra nenhuma. Agora, vamos lá. Então não adianta começar por aqui. Agora, e vamos ao contrário para ver que também não dá. Chego na festa, cara, passa lá na minha casa fazer o test drive no meu carro. Tem um carro lá pra Tem um carro lá, passa lá. Vai fazer sentido tu querer a prova sem fazer uma promessa de velocidade antes? Não. Então, se eu fizer antes, vamos lá na velocidade, cara, quero te falar aí sobre a minha separação aí, por que eu quero dividir meus bens. Tu vai estar interessado? Não. Agora, se eu fizer a promessa de que eu tenho um carro de 120 para vender por 80, inteirinho, que é a melhor oportunidade que tu pode ter agora, tu vai querer ouvir minha plausibilidade. E se eu falar a velocidade, tu vai querer fazer o test drive. E depois que tu fizer o test drive, tu vai querer ouvir a história. Se não fizer isso, pessoal, não vende. As pessoas vão cagar pra história de vocês. É o que acontece. Quem nunca contou uma história e tu viu que a pessoa estava entediada? Quem nunca, né? Porque não foi feito promessa, plausibilidade e prova. Isso aqui é importante, essa lógica aí, porque a gente faz reunião de venda e uma coisa que eu sei que vocês têm, todos vocês, a gente tem também, que a gente gosta de ficar percebendo o cliente, né? E eu sei que para vocês, talvez, por às vezes não tá tão afiado ainda essa parte aqui, né? Tá redondinho. Quando chega aqui, vocês até, muitas vezes eu aposto que vocês evitam de fazer. Ou fazem bem curtinho. Cara, nossa empresa é isso. É porque tá vendo que o cliente nem quer saber. Por quê? Porque vocês estão achando, percebendo, ou vendo que o cliente não tá querendo. Mas é que... engajado ao ponto de contar a história. E daí vai ficar daqui a pouco, o cara já quer saber como é que funciona e tal. E realmente, se ele não tiver interesse na história, vocês vão começar a contar e vai falar assim, cara, mas assim, o que é que vocês vendem aí? Já aconteceu com vocês? Tipo, vocês começaram a falar, não, beleza, legal, mas assim, cara, o que é que tu vende? Quando acontece isso, cara, o problema não tá na história. Claro, tem a estrutura também de contar a história do jeito certo. Nós vamos explicar também depois. Mas se não fez isso aqui bem feito, cara, aqui ele não vai querer ouvir mesmo. Não vai mesmo. E aí, se não ouviu história, não gerou autoridade, não vai adiantar fazer diagnóstico. Porque se tu fizer o diagnóstico errado, na hora de tu apresentar o que tu vai entregar para ele pagar, não é o que ele quer, perdeu o tempo todo. Perdeu a venda e perdeu o tempo. Então, essa é a importância de seguir as etapas em ordem. Perfeito. Então, por enquanto, alguém tem alguma dúvida de como que faz para fazer um diagnóstico? Porque daí agora, se ninguém tem nenhuma dúvida de, cara, eu preciso fazer um diagnóstico da maneira correta. Para fazer o diagnóstico da maneira correta, eu tenho que contar uma história, antes tem que ter uma prova, antes tem que fazer uma promessa. Tá claro, né? Então agora, depois do almoço, nós vamos explicar que se vocês fizerem, vocês vão estar sentados na cadeira do médico autoridade. Mas como fazer um diagnóstico é a próxima aula. Como é que vocês vão oferecer para ele, tendo certeza que é o que ele quer? Como que vocês vão fazer um diagnóstico? Quais as perguntas e sequências tem que fazer para fazer o diagnóstico da maneira que o médico faz com todos nós? Eles chegaram na casa achando que já eram vendedores de elite só porque estavam no top 3 de maiores vendedores no ano de 2026. Mas 48 horas após ficarem trancafiados com o time da Lieve Analytics, eles descobriram que a venda é algo muito maior do que eles imaginavam e que eles só conheciam a ponta do iceberg. E no próximo episódio, você verá o que técnicas avançadas de vendas são capazes de fazer com aqueles clientes que já estavam perdidos na cabeça deles virarem contratos acima de 100 mil reais feitos ao vivo, na hora, na prática. 1 milhão e 6 meses. 1 milhão e 6 meses. Fechado de acordo? Vou cobrar então. Vou cobrar mensal mesmo, semanalmente as métricas lá para bater em 6 meses aí, tá cobrado.